Como você vê a jornada de junho? Essas manifestações de junho, elas foram muito significativas, né? No primeiro momento, porque nós tivemos um momento de, entre 92 e 2013, um grande hiato de manifestações grandes. Tudo bem, a gente teve no meio do caminho manifestações contra a FMI, contra o governo federal que não era tão positivo, tivemos manifestações contra a ALCA, abusos de governos, etc., mas as de junho elas tiveram um impacto interessante pelo caráter, digamos assim, mais autêntico e autônomo. Essas manifestações elas são imprescindíveis para a gente começar a perceber a construção daquilo que a gente vive hoje, em 2016. Então, voltando para a tua pergunta, como é que eu vejo essas manifestações? Vejo com bons olhos. Tinha uma pauta bem definida, tinha um objetivo muito claro e uma proposição de um pensar política como nunca se havia pensado de fato e aplicado essa política como a gente viu naquele momento. Nas manifestações de 2013, a maior parte da população aderiu e apoiou os protestos, diferente do que aconteceu em outros movimentos. Qual seria a explicação para tamanho alcance? Olha, essa é uma pergunta muito boa, porque assim, existem 3 assuntos na sociedade que as pessoas criaram um tabu, né? Eu não discuto política, eu não discuto futebol, eu não discuto religião. Mentira, bobagem, a gente tem que discutir, até para a gente conseguir se desprender das paixões que nos movem. Do governo Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, dentro de um projeto político muito coeso. Não teve mais aquela coisa de, olha, vamos desconstruir o que está feito, vamos fazer algo novo. Não, houve continuidade, plano de Estado, organização democrática. E também, por ser uma organização democrática e a gente estar se desprendendo de algumas paixões, a gente voltou a discutir política. A gente voltou a ter identidade, não identidade patriótica nacionalista, que não é esse o caso, né? Que aí seria um extremo até certo ponto positivo. Mas é assim, as pessoas começaram a perceber, poxa, transporte não está bom. Esse transporte me incomoda, te incomoda, você, o outro. Então começou a haver o quê? Uma discussão por bases de cidadania. Por que as manifestações ocorridas em julho de 2013 não tiveram o impacto que as do mês anterior? Talvez aí, Paty, a gente perceba o seguinte, aquilo que veio antes, independente de mês, de ano, de processo, a gente vai perceber também o seguinte, dentro do que se discursava nas manifestações, eles deixavam claro sempre o seguinte, não é pelos 20 centavos. E de fato, não era. Por que teve maior impacto? Porque simplesmente começou-se a colocar em prática uma pauta que ia além dos 20 centavos, era os 20 centavos, era a questão da lei de mídia, né? A ordem de você colocar a mídia dentro de um parâmetro de responsabilidade, era você falar da distribuição melhor das rendas e das aplicações sociais, era você articular, então você veja, tem uma pauta que vai muito além dos 20 centavos, foi a pontinha. O restante vinha todo um cabedal de informação que ia diretamente para onde? Para um questionamento. Por que fez mais estardalhaço junho? Porque você teve gente do grupo social duplo A, mono A, B, B, C, D, E, como a gente quiser chamar a nossa sociedade, estava todo mundo lá. Todos estavam insatisfeitos com determinadas pautas, com determinadas circunstâncias. Como você disse anteriormente, muitas bandeiras foram levantadas no final do protesto, a pauta estava mais centralizada, o próprio movimento Passe Livre foi expulso dos movimentos. A que você atribui o surgimento dessas diversas tribos? Olha, a gente aí tem uma coisa muito interessante. Uma que a gente pode pensar na própria democracia, né? Surgimento de pessoas, de grupos que vão aderindo, vão aparecendo. Isso é bacana. Mas se a gente lembrar bem, na hora que a gente pegar e parar friamente, analisar, muita gente percebeu o grande movimento e a grandeza do movimento.
Quando o movimento Passe Livre sai, grupos um pouco mais, talvez, conservadores ou reacionários, ou grupos mais de direita, mais de esquerda, mas o grande ponto é, quem foi surgindo aí, foi surgindo numa contestação. E aí o movimento que tinha tudo para ser um movimento brilhante, foi se transformando num movimento comum. E aí a turma começou a se debruçar sobre teorias políticas. E aí começaram a rotular o movimento de movimento apartidário, de movimento não ideológico, de um movimento que isso na história a gente vai recair sobre circunstâncias tristes e perigosas, como uma ação fascista, uma ação de intolerância, e aí fica numa briga de foice, quem se enfraqueceu? O movimento. Tanto é assim que as coisas se diluíram, perderam a força. Então nessa articulação toda a gente percebe muito bem o seguinte, um empoderamento. Os movimentos foram se empoderando, se organizando, e ao mesmo tempo deixando lamentavelmente de lado o seu ideal, a sua proposição, e aí ele vai se diluindo. Os black blocs também tiveram sua participação. Quão grande você acredita que foi o impacto desse grupo nas jornadas de junho? Os black blocs, inicialmente eles são heróis, né? Afinal de contas eles vão na contramão. Mas ao mesmo tempo a contramão deles, dentro de um estado de coisas, a gente também tem que perceber, pesou um pouco a mão, né? Eu achei ali na ação deles, inicialmente, que eles tinham um propósito bem interessante. Ruptura de barreiras, ruptura de conceitos, aplicação direta, mas ao mesmo tempo isso foi tomando um ar muito mais além da conta. Porém, eles romperam com uma barreira, eles romperam, colocaram ali, olha, nós estamos defendendo, fazendo, e o que estamos fazendo? O que acreditamos. Não tinha um intermediário. Então é aquela coisa, nós não temos um rosto, nós não temos uma bandeira, nós somos os black blocs. Nós somos a cara do novo movimento de rua. Nós somos uma possibilidade efetiva. Não vamos ficar discursando, nós vamos para a ação. A ação de ruptura, a ação de discussão, a ação plena, né? E isso mostra uma quebra do processo comum. Tanto é assim que parte da reação policial, eles vão alegar que foi em função dos black blocs. Black bloc, depois disso, vai passar a ser o quê? O anti-herói, né? Porque é o cara que quebra tudo, é o vândalo, é o isso, é o aquilo, mas no fundo, eles só estavam indo na contramão. Também houve violência por parte dos policiais. Como você vê esse confronto policial, a fiscalização mais brusca por parte deles? Olha, isso é a prova de que o tempo que a gente viveu em ditadura militar, ele realmente acabou. Então, estamos numa democracia consolidada, mas às vezes nós temos aquele momento de puxa vida, como acontece em alguns momentos, né? Volta. Ou seja, é um resquício da ditadura. É um abuso. É algo que, assim, eu vou pegar dois extremos, tá? Você vai à manifestação e a ordem é esvazie a manifestação. Esvaziar a manifestação você pode fazer de várias maneiras, e a maneira mais simples é toca a bomba, solta o cavalo e desce a cacetada. Acabou. Resolveu o problema que se precisava resolver. Como é que se resolvia o problema na ditadura militar? Solta a bomba, pega a cavalaria, vai no escudo, vai a cacetada e põe todo mundo para correr. Pronto. Acabou o problema. E a gente também tem que lembrar, não é porque o policial está lá que ele é um bandido, ele é um canalha, ele é um safado. Não, ele está cumprindo ordens. Ele poderia ter consciência em não cumprir as ordens? Talvez, mas ele tem a questão da corporação. Portanto, cabe aí, além da discussão que a gente vai ter mais hora, menos hora sobre reforma política, a gente tem que considerar qual é o caráter e o propósito de manter uma polícia militar tão pouco preparada para lidar com o público,
e uma polícia militar tão embasada em princípios antiquados. A polícia pesou e errou na mão no como ele resolveu os problemas. Nós precisamos de uma força policial? Precisamos, afinal de contas, ela exerce um papel que não é qualquer um que pode fazer, porque senão isso aqui vira Estados Unidos, né? Lembra dos filmes de Bang Bang? Cada um faz a sua lei? Não, não é assim que funciona. Isso aqui, a casa da mãe Joana tem a dona mãe Joana, ela cuida bem da sua casa. Por isso que tem lei e tem ordem, mas você não pode abusar. E a polícia abusou. Ficou evidente isso com o que aconteceu. Quase 3 anos depois, qual balanço que pode fazer que as manifestações de junho de 2003 trouxeram para a sociedade? Essa parte é bacana. A coisa mais importante que ela trouxe para nós foi o seguinte: acabou o mito de, olha, eu não discuto esse assunto. Não, a gente discute. Então isso é um legado que 2013 vai deixar. A gente vai retomar o espírito crítico de discussão política, de identidade, e não importa se é mais à esquerda ou se é mais à direita, porque a esquerda só vai ser esquerda porque ela é pouca, e a direita só é direita porque ela é pouca. Então onde a gente está? Dividido. Qual é o caminho que ele deixou claro? A direita e a esquerda tem que fazer união e composição. Não é união e composição de conchavos, é união e composição de partes que vão juntas trabalhar por algo maior. Não é chegar e fazer companheiros ou então povo brasileiro. Não. É conjunção. Podemos comparar essas manifestações a momentos históricos como Diretas Já, por exemplo, ou ainda é muito cedo para ter? Tem a Revolução de 32 acontecendo, mas ela teve uma insatisfação popular muito grande. 2013, quase 80 anos ali, você teve a mesma coisa, uma quantidade de insatisfações. Só que ao invés de você ter um governo que foi e agiu de maneira a colocar dinheiro na mão de um, cargo na mão de outro, o governo parou, ouviu. Se tomou a melhor ou a menos melhor, se é que existe isso, atitude, o que o Estado fez? Não por acaso. Vocês estão falando da saúde? Então vamos colocar em prática um plano novo. Vocês estão falando da educação? Vamos colocar em prática uma ação diferenciada. Vocês estão falando de padrão disso, padrão daquilo? Vamos começar a fazer assim, assim, assado. Diretas. As diretas estão no mesmo caminho. Só que a diferença é que desta vez quem tomou a iniciativa foi o cidadão. Como a gente falou anteriormente, a gente não via nas manifestações bandeiras bandeiras de classe. A gente via bandeiras, pautas. Não via ali, por exemplo, o partido tal, o movimento tal, a união de não sei quem. Não, era uma coisa mais popular. Você participou de alguma das manifestações de junho de 2013? Participar, não. Eu fiz um papel ali que eu acho que eu fui um personagem meio Walter Benjamin, né? Eu fiz um flanera ali. Eu passei pelas manifestações, mas eu fui um observador. Então eu subi na árvore, peguei um ângulo para ver melhor, eu dei a volta na praça, entrei no meio do bloco, entrei no meio do outro, fui numa ponta, fui na outra, passei de metrô no processo, acompanhei, estudei, observei, mas não entrei para tomar partido, até porque eu fui com um olhar de historiador. E essa observação foi muito bacana. Por quê? Porque permitiu que eu tivesse discernimento e entendimento do processo que está se pondo na história do Brasil.